República. Quero, primeiramente, elogiar a disponibilidade de Vossa Excelência de participar desse debate, dessa discussão, e creio que isso é extremamente proveitoso. Eu queria fazer duas perguntas e uma colocação. A primeira pergunta era saber se Vossa Excelência, na condição de, além de vice-presidente da República, é também o presidente do Conselho Nacional da Amazônia, se foi ouvido pelo presidente da República ou pelos órgãos que o assessoram quanto aos vetos que foram apostos ao plano emergencial para os povos indígenas e comunidades tradicionais, em que o presidente apôs 16 vetos, entre eles aqueles pontos que garantiam acesso à água potável, materiais de higiene, leitos hospitalares e respiradores mecânicos, naquela lei aprovada pelo Congresso Nacional. Pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência foi ouvido. Não vou perguntar se Vossa Excelência concorda ou não. Vossa Excelência é um homem de governo, naturalmente vai encontrar justificativas, mas queria apenas saber se foi ouvido. A outra questão que eu queria perguntar é como resolver esse problema ao qual Vossa Excelência se referiu e que, na prática, é uma parte do desmonte que está sendo executado pelo ministro do Meio Ambiente, juntamente com o presidente da República, nos órgãos de fiscalização ambiental. Além de decisões, decretos, como os que foram feitos em relação às indenizações de benfeitorias em unidades de conservação, no caso aí um projeto de lei, ou como que muda os critérios para multas às serrarias que adquirem madeira ilegal, mas, acima de tudo, o desmonte por conta do afastamento de muita gente, por conta da substituição de pessoas com perfil técnico por outras que têm um perfil que eu respeito, mas que, do ponto de vista de conhecimento da área ambiental ou de prática, não tem. Foram muitos os militares colocados em órgãos como esses, não é? E aí nós estamos compensando o que Vossa Excelência falou, de uma queda de 50% no número do pessoal de órgãos, como, por exemplo, o próprio IBAMA, sendo que 2/3 trabalham nos escritórios. Como resolver isso? Vamos ter concurso? O ministro Guedes vai permitir? Como fazer com a emenda 95? E a última é, na verdade, um comentário. Eu acho que a principal demonstração que o governo poderia dar ao mundo de que está mudando seria, efetivamente, demitir o ministro do Meio Ambiente. Muito obrigado, senhor vice-presidente. Obrigado. Ela faz parte do meu modo de vida. A profissão que eu exerci durante 46 anos, 4 valores foram sempre colocados como inegociáveis: verdade, lealdade, probidade e honestidade. Esse quarteto eu não me afasto dele em hipótese alguma. Então, se os dados forem ruins, nós vamos mostrar os dados, porque a mentira ela não pode prosperar, a mentira é péssima, a mentira ela quebra aquilo que eu considero que é o principal no relacionamento entre pessoas e entre governo e seus governados, que é a confiança. A confiança aqui não pode ser quebrada em hipótese alguma. Tá? Se nós não estamos atingindo os objetivos, a gente redireciona as ações, né, e busca a melhor forma de cumprir a tarefa que nos foi dada. Então, pode ficar muito claramente que dados aqui não serão escamoteados. Né? 2004, 2012, né, foi realmente o período onde nós conseguimos reduzir o desmatamento. Em primeiro lugar, porque foi um período onde os recursos orçamentários foram abundantes e, óbvio, houve o planejamento que o senhor citou do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento e às Queimadas. Eu lembro que 2004 é o pior ano do nosso ciclo aí de avaliação dessas ilegalidades, e aí tivemos essa redução até 2012. 2012, o que ocorre? A crise internacional
traz o aperto orçamentário para dentro do país, começa, então, uma redução na capacidade, não é, fiscal e, como consequência, diminuem as ações. Ao mesmo tempo, inicia o processo de desmantelamento das agências ambientais pela perda do seu pessoal que vai se aposentando. Hoje, tanto o IBAMA como o ICMBio, senador, estão com 50% de efetivo, né? E sendo que desse efetivo, 2/3 trabalham no ar-condicionado, porque o concurso deles é concurso de agente administrativo e não de fiscal. E, obviamente, não é, eles têm que fiscalizar não só a Amazônia, existem todos os outros parques nacionais e áreas de proteção espalhadas pelo país como um todo. Mas, indo diretamente no ponto da sua questão, nós, dentro da Comissão de Preservação, estamos refazendo esse planejamento, estamos contando com o apoio de antigos fiscais do IBAMA que já estão aposentados e participaram dos trabalhos nesse período 2004-2012, né, com as recomendações e com o modus operandi que mais, digamos assim, mais eficiente e efetivo para que a gente consiga reduzir as ilegalidades. Então, sim, não é, dentro do nosso planejamento, haverá, não é, esse esforço, não é, de manter esse plano de combate ao desmatamento e à queimada ilegal, não é, integrando o trabalho das agências e com o apoio das Forças Armadas, enquanto nós não conseguimos fazer a recuperação operacional das mesmas. Em relação ao Comitê do Fundo Amazônia, na reunião preliminar que nós fizemos, onde nós entregamos o plano do projeto é uma documentação onde está todos os quesitos do fundo e aqueles países doadores aderem ao fundo por concordarem, não é, com os objetivos do mesmo. Nessa mesma reunião, nós integramos a minuta do novo decreto de criação, não é, do comitê. O comitê mantém, não é, a mesma estrutura que tinha anteriormente, 27 membros, 9 membros do governo federal, 9 dos estados da Amazônia e 9 da sociedade civil. O que nós acrescentamos é que o comitê terá um caráter estratégico para, a cada 2 anos, ele definir quais são os projetos prioritários em termos, não é, de estratégia. Em termos técnicos, os projetos serão avaliados pela equipe do BNDES. Então, o COFA, sim, será recriado assim que for dada a luz verde pelos países doadores para o fundo voltar a funcionar. Em relação ao diálogo com o Dr. Carlos Nobre, não é, que tem a reconhecida competência na área, não é, de meio ambiente e é um entusiasta da bioeconomia e da Amazônia 4.0, a minha equipe tem mantido ligação permanente e, aliás, essa ligação já vinha desde a época do governo de transição. Então, temos ouvido aí, não é, já tiveram umas 2 reuniões aí com a equipe do Carlos Nobre, não é, que é um pesquisador e um cientista renomado nessa área. Agradeço aí as palavras do Chico Rodrigues, não é? E o Chico tocou na questão da eleição, é óbvio, o eleito foi o presidente Bolsonaro, eu sou ator coadjuvante nesse pacote, né? Ao senador Fábio Comparato, né? Por que utilizar as Forças Armadas e não o IBAMA? Exatamente, senador, porque as nossas agências ambientais perderam sua capacidade operacional. A capacidade está reduzida, elas necessitam de apoio. Então, se passa uma ideia que não é a correta, de que as Forças Armadas estão substituindo a agência ambiental. Elas não têm condições de substituir a agência ambiental. O que as Forças Armadas estão dando? O apoio logístico e de segurança, para que os agentes do IBAMA e do ICMBio, da própria FUNAI, do próprio INCA, consigam estar no terreno, não é, apoiados e em condições de operarem sem terem a sua integridade física ameaçadas, porque, infelizmente, em determinadas áreas da Amazônia, isso termina por ocorrer. Então, essa é a tarefa. E a nossa visão, conforme na apresentação que eu coloquei, é
no mais rápido possível, nós retirarmos as Forças Armadas desse tipo de atividade e deixarmos inteiramente na mão das agências ambientais, reservando as Forças Armadas para outras atividades. Em relação à sugestão do senador Oriovisto Guimarães, não é, a nossa comunicação ela falhou desde o ano passado, senador. Isso é uma verdade nua e crua. Nós perdemos o controle da narrativa e estamos, desde então, na defensiva. Né? E aí isso vem muito ao encontro do que o senador Reis falou. Né? Os nossos números, de uma forma macro, eles são muito bons. Quando a gente toca em área que nós utilizamos para a agropecuária, em preservação da vegetação original, não é? Mas, infelizmente, a guerra comercial tem nos colocado na defensiva e a melhor forma de nós sairmos dessa situação é apresentarmos resultados onde estão reclamando e, a partir daí, nós entrarmos num contra-ataque, porque nós realmente, nós, Brasil, temos os melhores números em termos de proteção ambiental. Né? Nós temos essa capacidade, mas, no presente momento, né, usando aí uma linguagem, né, de lutador, nós fomos jogados nas cordas. Então, temos que sair das cordas. E, para sair das cordas, nós temos que apresentar resultado. Muito obrigado aí aos senadores.